Então, eu diria que a gente está nas duas pontas desse Y que a galera tanto fala, né? Então, quando a gente fala de carreira em Y, acho que até é importante a gente explicar o que que é, né? Então, basicamente, vai chegar ali determinado ponto da carreira ali de uma pessoa que é desenvolvedora, e essa pessoa, ela naturalmente, ela tende a ir para alguns caminhos quando ela chega num nível normalmente de sênior ali. A pessoa já começa a entender e pensar nisso normalmente quando ela está na metade ali da sua carreira, ali na metade da carreira não, que fica estranho, mas quando ela está ali no mid-level ou quando ela está no nível pleno, a pessoa começa a pensar, pô, quando eu chegar sênior, eu quero ser essa pessoa sênior, o que que eu vou fazer depois disso, né? Então, eu vou continuar contribuindo bastante tecnicamente ali no projeto, eventualmente fazendo mentoria ali de outras pessoas voltados mais para o técnico, ser essa pessoa que resolve as buchas ali diretamente no código ali dentro de uma empresa, ou você é aquela pessoa que vou cuidar de outras pessoas, né? Então, além de sair um pouquinho ali do distanciamento de codar ali propriamente dito, mas trabalhar ali com o recurso pessoas e entregar os projetos ali numa visão mais macro ali, né? Então, deixar de ser aquela pessoa contribuidora individual e trabalhar mais ali no cooperativo, colaborativo ali com outras pessoas e entregar projetos maiores ali. Então vai ser deixar de ser a pessoa ali que vai arrastar tasks ali dentro do Gira, e vai entregar histórias ali propriamente dita ali, né? Vai estar se preocupando e viabilizando como um projeto todo acontece ali, né? Então, eu gostaria que a gente começasse esse papo contando um pouquinho dessas experiências, e aí eu vou perguntar para vocês qual foi o ponto ali que talvez vocês tenham identificado na carreira de vocês que motivaram vocês a tomar essa decisão de ir para essa carreira, para esse lado gestão, né? Então, pô, eu já atuava ali como sênior na empresa, qual era o papel que eu via fazer, o que talvez eu percebi ali, que eu sentia que eu poderia ser um contribuidor ainda maior ali, né? Acho que essa ideia é muito legal, porque talvez tenha muitas pessoas nesse momento que estejam ouvindo a gente, esteja pensando ali o que quer ali para o futuro da sua carreira, né? E vocês conseguirem trazer como que foi essa identificação, esse momento para vocês e até onde vocês estão até agora, o que vocês enxergaram de mudança. A gente pode usar bastante tempo aqui no episódio para conversar sobre isso e depois a gente exemplifica situações, quais são as maiores diferenças. Mas acho que vocês compartilharem essa experiência aí seria bem interessante aí para a galera poder ouvir aí. Aí vocês fiquem à vontade aí para quem quiser trazer aí. Boa, vai lá, Sá. Boa, acho que o meu talvez ele é mais direto, assim, mais rápido até. Eu queria fazer algo diferente, então eu já tinha sido provocado ou até mesmo estimulado pela minha liderança na época a olhar talvez para esse caminho. Ele me perguntava, ele trazia pontos ali, então com o tempo eu fui maturando essa ideia de certa forma, e aí a gente tinha alguns planos lá, sempre mudam, né, acho que esse é o ponto, enfim, mas ali houve acho que uma percepção da minha liderança na época, houve ali um estímulo, e eu estava a fim de fazer algo diferente. Acho que no time ali eu já tinha um papel de fazer um pouco a roda girar, apoiar a minha liderança, já fazia um papel ali com as pessoas menos seniors ali no dia a dia. Então já tinha algum, de certa forma, não umas atribuições, mas participava em alguns outros pontos, assim, sabe? Então eu queria fazer algo diferente. Esse era o primeiro ponto. E aí, um grande parênteses, né? Depois quando eu assumi aqui efetivamente o time que eu faço parte hoje, a gente tem o time de back-end junto, né? O contexto ele é um squad multidisciplinar. E aí, quando eu falando ali com o pessoal, né, com o pessoal de engenharia de back-end, fiquei, nossa, mano, que da hora esse assunto, assim. Talvez eu seria muito feliz aqui, sabe? Aprendendo coisas novas, enfim, um universo à parte. Então, eu tinha uma ideia de fazer algo diferente. E aí acabou que a liderança ali, ela surgiu, né? Ela era uma oportunidade mais escancarada. E um outro ponto que isso eu fui refletir depois, mas eu já tinha uma percepção que era, sempre imaginei que eu não ia programar minha vida inteira, sabe? Então, sempre foi muito claro para mim que eu não gostaria de ter só uma carreira, só sendo uma pessoa engenheira, enfim. Então, ela veio um pouquinho depois, essa percepção, o encaixe disso. Eu fui ter mais certeza, né? Se é que é possível dizer que dá para ter certeza sobre isso, mas eu fui ter mais certeza depois que eu já tinha começado a atuar, depois que eu tinha experimentado algumas coisas muito mais as positivas, né? Existem coisas muito positivas quando você está trabalhando com gestão.
Mas ali eu fui ter a certeza que, poxa, é isso aqui que eu quero mesmo, eu tô gostando e acho que é a minha ideia ali atrás de não quero ser programador, não quero ser desenvolvedor a vida inteira, realmente fez sentido, sabe. Realmente é algo que eu enxergo ali pra minha carreira, ter uma visão, de certa forma, do todo, enfim, conseguir contribuir de outras formas. Isso ali acabou sendo coadjuvante, de certa forma. Acho que o principal ponto era eu queria fazer algo diferente. E aí veio a oportunidade, enfim, tive muito apoio da minha liderança na época, e foi uma troca muito massa, assim, acho que tive um período ali de experimentação que foi super prazeroso, foi cheio de lições e tive muita confiança da minha liderança na época para conseguir exercer mesmo, sentir com autonomia como que a coisa funcionava. Então, fui estimulado, surgiu uma oportunidade, experimentei, gostei, depois tive outra, enfim, acho que é um pouco disso, assim, no começo o principal ponto mesmo era fazer algo diferente. Sim, e antes do MD comentar, um pouquinho como foi a experiência dele, eu acho que é muito nessa ideia, assim, que a gente é enviesado a ter mesmo, né? Porque, assim, dependendo, lógico, da empresa, da sua carreira, de como foi, se você trilhou toda a sua carreira enquanto uma pessoa dev, mas assim, minimamente tu passou pelo menos uns 5 anos ali, eu acho, tipo, trabalhando com isso, assim, né? E pode ter sido até mais, assim. Então, no meu caso, que eu vou compartilhar aqui também, antes de experimentar alguma carreira de gestão, acho que deve ter passado uns 8 anos, assim, da minha primeira tentativa de gestão, assim, da minha carreira. E eu acho que é exatamente essa. Tu fica tanto tempo fazendo uma única coisa, que é programando ali mesmo, e assim, eventualmente tu tem uns desafios novos, se envolve em projetos novos, ataca pontos diferentes ali do sistema, começa a ter uma visão mais macro, mas no final das contas, tipo, para um dev iOS tá dentro de uma empresa, pô, vai receber um task ali, vai fazer um crudezinho, receber um JSON, vai colocar isso na tela, tipo, vai discutir sobre arquiteturas, testes, vai evoluir toda essa parte, modularização, etc. Mas os desafios, eles não são tão diferentes disso se você trabalha num time de produto, claro. E então, eu acho que assim, essa motivação que você traz sobre querer mudar, eu acho que deve ser o pensamento de muita gente, assim, também. Fala, pô, já tô um pouco cansado de fazer isso daqui, tipo, gostaria de algum desafio diferente, que eu faça coisas diferentes e impacte em níveis diferentes, assim, também. Então, esse ponto é interessantíssimo, assim, que tu traz, porque eu acho que é um sentimento bem comum, assim, que a galera eventualmente tem, assim. Aí tu quer comentar aí, ô, Emida? Boa, vamos lá. Bom, pessoal, é interessante o Fabrício ter comentado isso, então eu ter comentado também, porque, de fato, a minha virada de chave, ela veio também baseada nesses pontos, onde eu já não estava sendo mais atiçado ali pelos desafios que eu estava tendo ali na posição, e, de fato, eu não me via, sei lá, daqui 5, 10, 15 anos atuando ainda como um contribuidor individual, como um desenvolvedor. Eu acho que chega um momento, pelo menos no meu caso ali, no momento em que eu virei um dev sênior, eu ainda tinha uma margem ali de desafios bem grandes, né? E, enfim, coisas que me chamavam bastante atenção, eu tinha muito interesse, eu falava, pô, legal. Só que depois de um tempo, de fato, acho que aquilo não estava sendo mais o suficiente para mim, eu gostava de me envolver em outras coisas fora a parte técnica, então liderar iniciativas, sabe, olhar de fato para o resultado e não pelo caminho trilhado apenas, sabe, tipo, a solução final que a gente vai escolher, mas sim qual impacto que aquilo vai gerar, né, no time, nas pessoas, no usuário final, né, na comunicação com os stakeholders, como que a gente tem um pensamento mais estratégico para atingir determinados resultados. Isso me chamava muita atenção. Eu passei a gostar bastante disso, sabe? De parar, ao invés de pegar uma determinada demanda e falar, pô, vou atacar isso e garantir que ela chegue no final ela entre por um lado e sai pelo outro lado, eu gostava de olhar com um olhar mais estratégico e saber, pô, será que isso que a gente está fazendo, de fato, vai trazer um valor ali para alguém? Será que a gente está fazendo a coisa certa, indo para o caminho certo? E com o tempo, dado todos esses questionamentos, eu comecei a ver que e uma coisa é normal quando a gente vira sênior, nômade, você tende a codar menos, né? E eu comecei a codar menos, comecei a me envolver mais nessas decisões e eu comecei a me atrair ali pela posição de liderança mesmo, sabe? Pela posição ali de engineer manager. Comecei a estudar mais sobre, comecei a conversar muito com
com o meu líder na época, que inclusive acho que era o mesmo líder do Fabrício, então compartilho as mesmas percepções dele, né? Então eu tinha uma liderança muito aberta, que dava muita autonomia, e, inclusive a gente conseguia dividir algumas responsabilidades que me ajudaram a se preparar muito ali para a minha transição, e eu fui gostando, assim, eu fui curtindo, acho que obviamente, a gente só sabe mesmo como é que funciona, tá na posição de Engineering Manager, quando acontece a virada de chave, porque é aquilo, a gente vem se preparando, quando chega na hora do vamos ver, as coisas são totalmente diferentes, porque a gente vê que só desbloqueou, a gente só subiu o primeiro degrau, sabe? E ainda tem uma escadaria inteira pela frente, mas a minha virada de chave, ela foi muito baseada nisso, né? Então, eu passei um tempo ali como o nômade, então eu cheguei a pender para um lado da carreira em Y ali, só que eu fui comentei com vocês, eu já estava vendo que eu queria me envolver além da parte operacional, eu queria ir mais para a parte estratégica, e eu acho que uma outra coisa que é muito gratificante na posição de Engineering Manager é o impacto que a gente causa na vida das pessoas, né, dos nossos liderados, então poder criar uma cultura dentro do time que, de certa forma, vai impactar positivamente. Pode acontecer de impactar negativamente também, mas que, de certa forma, vai impactar positivamente a carreira e a vida das pessoas. E você vê os seus liderados evoluindo, crescendo, atuando em demandas ali que eles sentem à vontade e com bastante engajamento para atingir seus objetivos, e saber que, de certa forma, você teve parte disso, né? Você influenciou aquilo, eu acho que isso é muito gratificante, né? Então, acho que quando a gente resolve mudar para essa função, é como se a gente deixasse de ser aquela pessoa ali que está nos holofotes, né? Você vai mais para o backstage e você passa a dar palco para os seus liderados conseguirem conquistar coisas ali e o seu sucesso passa a ser o sucesso dos seus liderados. Então, isso sempre me atraiu, sabe? E foi quando eu resolvi fazer a virada de chave e até então estou aprendendo muito, né? Tem vários desafios ali que é uma coisa que eu até brinco com o pessoal. Eu deixei de ser um especialista em iOS para virar um juninho na gestão, porque diferente do que algumas pessoas pensam, não é nenhuma promoção, é virada de chave total, assim, é mudança de carreira mesmo. Mas o meu momento foi esse, assim, acho que foi o principal ponto ali onde eu resolvi, né, virar a chave e experimentar.